Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Fazer mais um vídeo aqui pro canal. Essa semana tá completando 4 anos já que eu tenho o Toyota Yaris Sedan, adquirido na concessionária Tsusho de Mogi das Cruzes. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aí nesses 4 anos de uso completos essa semana. Contar aí o que eu acho do carro, tá? A minha experiência, sempre na primeira pessoa do singular, tá bom? Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas sempre é a minha opinião, não necessariamente a sua opinião, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho do consumo, alguns defeitos que eu tive com o carro, pouca coisa, já posso adiantar, e as principais vantagens e por que eu, na ocasião, optei por comprar o Yaris frente aos outros concorrentes. Então vou tentar explanar um pouquinho aí, de um modo geral, toda a minha experiência com esse carro nesses últimos 4 anos. Se você gostou, se interessou, não sai daí que eu vou explanar uns detalhes. Já clica no joinha aí, se não for inscrito, considere se inscrever no canal. Bom, começando pelos defeitos, o primeiro, na verdade, eu nem chamaria de defeito, mas sim uma característica. Cedo ou tarde, quem tem sedã vai dar uma raspada aqui embaixo do carro. Eu sou um cara muito cuidadoso e chato e eu ando muito em estrada, então o meu praticamente não tem raspado, tá vendo? Tem uns raspadinhos aqui que eu já andei dando uma pintada, tá vendo? Não tem jeito, cara. Por mais cuidadoso que você seja, um dia você vai esquecer ao passar na lombada ou numa depressão meio que descambado de um lado para o outro, não vai ter jeito. E ele aqui, ó, o meu, apesar da, felizmente a iluminação não é muito boa, ele tem um defletor de ar aqui, ó, que é de plástico. Eu já vi algumas pessoas erroneamente falando de protetor de cárter. Mas não é um protetor de cárter, tá? Isso aqui é um defletor de ar. E o meu, numa dessas daí, ele quebrou. E eu troquei a peça porque rachou e tal, enfim, coloquei novo. Aproveitando que eu tô aqui embaixo, ó, dá uma geralzinha como é que é o carro aqui por baixo, para quem não conhece. Ó, sedã é comum nas longarinas você vê ralado, tá vendo? Esse meu não tem nada, tá vendo que você já percebe que é o carro de um cara chato, né? Tudo muito bem conservado. Mas ainda assim, essa é uma característica dos sedãs e que eu acho que tem feito com que as pessoas migrem para o SUV. Claro, não é só por causa disso, né? Mas a altura em relação ao solo seguramente que influencia muito nessa decisão, né? Principalmente nessas ruas aí que nós temos aqui no Brasil, tudo esburacada, tudo muito complicado de guiar, né? Um segundo problema que eu tive com esse carro, por incrível que pareça, foi no retrovisor. Não à toa, por isso estou filmando ele. Logo que eu comprei esse carro, você andava na estrada, eu percebi um barulhinho dentro da cabine aqui e não sabia de onde que era. Aí ficava prestando atenção, e quem é muito chato com o carro começa a caçar. Até que um belo dia eu pus a mão aqui assim, ó, segurei, ele parou de fazer barulho. Justamente nessa pecinha aqui de transição, ó, ela tava meia com a carga, ela tem uma espécie de uma molinha aqui, né, ó. E ela tava com a carga acho que meio frouxa e ela ficava batendo. Aí eu pus uma pecinha de borracha bem aqui nessa junção, ó, tá vendo? E parou de fazer o barulho. Mas eu falei, puxa vida, não é possível, né? Um carro 0 km eu já tenho que pôr um pedaço, um calço de borracha, né? Aí o que eu fiz, cara? Não era muito caro, eu fui lá e comprei outro retrovisor novinho na concessionária. E troquei, com aquele medo de falar assim, bom, talvez seja uma característica da peça e vai ficar fazendo barulho, mas não. Para minha sorte, eu troquei o retrovisor e esse problema sanou. Outra coisa que eu percebo, no meu primeiro vídeo com esse carro, eu já tinha alertado sobre isso. Veja bem, pode ser que seja um problema da minha unidade, tá? Às vezes os outros não fazem, mas o meu faz, cara. Quando tá muito calor, eu acho que as peças aqui, por que eu tô apontando para cá? Porque o barulho vem daqui, do rádio, mais ou menos nessa região aqui, ó. Quando tá muito calor, acho que por causa da dilatação das peças, né? Uma dilata de uma forma diferente da outra.
e de repente nessa situação a Toyota não prestou atenção, ou não pegou esse detalhe, ele faz um barulho no rádio. Ele dá um solavancozinho, pá, 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 pá. Só que assim, são características, os dias estão muito quentes, muito quente, a cabine está quente também, e mesmo com o ar-condicionado ligado, ela ainda está quente, você põe a mão no painel, você percebe que está quente, ele faz barulho. Passou essa condição, volta ao normal. Então tudo me leva a crer que é uma peça que deve dilatar um pouquinho mais que a outra, e elas começam a, digamos assim, entrar em conflito. Outro probleminha que eu vivenciei com esse carro, nessa fechadura desse lado especificamente, ela tá até suja assim, porque eu andei lubrificando, e ela tem uma característica, ela dá uma raspada aqui, diferente das outras, só essa faz esse barulho. Vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Quer ver, ó? Perceba no barulho, ó. Agora não fez porque eu tô filmando, né? Até parou, ó. Olha lá, tá vendo? Olha lá, ele dá um barulho aqui, ó. Ele dá um puff, uma batida aqui. Não sei o que é, mas é só nessa fechadura. De defeitos mesmo, propriamente dito no carro, é isso que eu tive. Tive um problema no retrovisor, que eu troquei, coloquei um novo, acabou o problema. Teve o problema do rádio e uma característica engraçada. Logo que eu peguei o carro, vendedor muito atencioso não me falou nada disso. Eu cheguei em casa, estava empolgado, né? Não vi a hora de chegar com esse carro em casa, curtir e tal. Eu fui dar uma olhada. Por que eu estou filmando o tapete? Vocês vão entender já. Esse tapete aqui é um original Toyota. Aí eu vi os dois tapetinhos aqui, bonitinho, falei, pô, legal, me deram o tapete, né? Porque às vezes tem lojas, concessionárias, dependendo da marca, que não dá o tapete, é tudo pago à parte. Ou quando te dão um tapete, fazem festa para provar que te deram alguma coisa que a gente sabe que está embutido na conta, né? Isso não tenha dúvida que eles não te deram nada, né? Aí olha só, aqui atrás não tinha tapete, né? Aí eu peguei e brincando até com o vendedor, falei, ó, brincando assim, mas brincando falando sério, né? Eu falei assim, olha, vocês esqueceram de pôr o tapete na parte traseira do carro, só tem na dianteira. Aí ele falou, não, a cortesia é só no tapete dianteiro. Aí eu falei, pô, mas que cortesia é essa então? Eu tenho que comprar o traseiro? Aí você vai comprar o traseiro, você paga o dianteiro também, né? Na maioria das vezes, pelo menos é assim, né? Aí, claro, né? Meio que na raiva, né? Eu cotei em vários lugares, não só na concessionária do cara, e pelo menos o preço que eles me pediram era referente ao par traseiro. Um exemplo, custa R$150 o par dianteiro e mais R$150 o traseiro, 300 no total. E eu só tinha que pagar 150. Meu medo era que eu tivesse que pagar os 300, né? E ficar com aquela coisa na cabeça achando que eu ganhei alguma coisa, né? Quando na verdade você não ganhou nada, né? Esse papo de ganhar aí pra mim é sempre muito polêmico. Uma vez até conversando com um amigo, falou, oh, pô, você comprou o carro, os caras não te deram nada, você não sabe negociar. Eu negociei com os caras um outro modelo de carro, ganhei até taça de vinho, ganhei isso, ganhei aquilo. Eu falei assim, então já que você ganhou, já que você ainda não pegou o carro, vai lá na concessionária e fala que você vai ficar só com os presentes, que você não quer ficar com o carro, e ver o que acontece. Então, assim, claro, é a minha opinião, tá, pessoal? Tudo que eu falo aqui é na minha opinião, porque eu tô frisando muito isso aí, pessoal? Infelizmente, a gente faz os vídeos na boa vontade, eu não tenho pretensões de se ficar famoso, ganhar dinheiro com o canal, é só mais para divertir, registrar meus carros que eu tive, e ter um histórico no dia que eu for vender, o cara vê toda a evolução, tudo que eu fiz de manutenção. Mas aí sempre vem um cara e já critica, fala um monte de besteira, sabe? Não sabe da sua história, já sai xingando, julgando. E essas coisas não parecem, mas com o passar do tempo vai deixando você desmotivado, né? Infelizmente, você batalha, tenta fazer a coisa da melhor forma possível, ser o mais rápido possível nas coisas. E vem sempre um cara para te pôr para baixo, sabe? Sempre tem um especialista, um entendido, julga o que você fez, achando que sabe, mas aquilo que ele não sabe, ele não viveu com você, né? Mas beleza, isso aí é um problema que eu tenho, eu não posso ficar também compartilhando isso com vocês, com a maioria, que o pessoal é tudo bacana, tudo gente boa, mas sempre tem um carinha que gosta de dar uma cutucada e achar ruim e falar isso e aquilo.
Bom, vamos passar para a parte do consumo, que acho que é a parte que o pessoal mais gosta de ver. E vocês vão ver que eu sou um cara bastante criterioso agora com isso que eu vou mostrar. Olha aqui. Quem gosta muito de carro e é chato que nem eu, acaba tendo uns registros, né, ó, de consumo, tá vendo? Desde o primeiro dia que eu peguei, ele ainda com 4 km. Primeiro abastecimento, primeira média, claro que aqui estava com álcool, cidade. Então assim, talvez esse meu controle aqui ele tenha um defeito. Não diz quando eu abasteci com gasolina e quando eu abasteci com álcool. Eu procuro intercalar, assim, não é intercalar propriamente dita a palavra, mas assim, horas eu ponho gasolina, horas eu ponho álcool, mas o carro você sai muito bem nas duas condições, pelo menos na minha opinião. Então, por exemplo, ó, quando eu peguei o carro em setembro, na verdade eu falei que está completando essa semana, mas a semana que vem, me perdoem. Eu falei até errado, ó, na verdade é 3/9, tá? É daqui a exatos 5 dias. Então o que acontece? Daqui a 5 dias ele faz 4 anos. Então ó lá, 11,62, 13, 11. Aqui eu tava no álcool. Eu sei só de olhar pelo consumo. Aí quando tá muito em cidade, ó, cai para 7. Eu ando bastante em estrada, tá? Praticamente 90% do que eu andei com esse carro sempre foi em estrada. O que eu pego de cidade é para sair da minha casa para depois cair na rodovia. Então dá uns 5 quilômetros de cidade e 60 quilômetros de rodovia praticamente todos os dias, né? Quando eu saio, é claro, óbvio, né? Então 9,90, ó, vamos lá. Olha que legal, tem todos, inclusive o que eu gastei, o consumo final, a média final daquele mês, né? Ó. Olha aqui, com gasolina, que legal, 16,96, isso aqui certeza que é gasolina, 15, a média final 11, isso aqui, como eu disse, tem álcool, tem gasolina. Deveria ter aqui a média só com gasolina, só com álcool, cara, mas putz, cara, eu até pensei que essa ficha que vocês estão vendo aqui, eu mesmo criei, tá? É claro que é uma cópia do que você acha por aí, mas foi eu que inventei. E eu poderia ter posto mais uma coluna aqui, álcool ou gasolina, mas primeiro que o espaço vai ficar compacto para poder guardar na carteirinha aqui que eu guardo, tá certo? Não caberia aqui nesses plastiquinhos, ó, para deixar bem explicado. E segundo, que eu acho que ia ser assim um negócio meio já de gente louca, né, cara? Puta, ficar marcando tudo isso. Me perdoe quem faz isso, tá? Eu respeito, mas o tempo da gente é tão corrido, né? Imagina se eu ficar registrando tudo que eu faço. Então eu vou falar para vocês a experiência que eu tenho, tá? Então estrada com esse carro aqui, andando sempre no limite da velocidade, até passando um pouquinho. Na gasolina é 17, 18, eu já cheguei a fazer até 20, cara. Mas aí já andando sempre, sabe, bem comedido. E no álcool, na cidade é 6,5, 7. E na estrada, bate às vezes 13. Olha só que coisa interessante até, ó. 13, às vezes até 14 no álcool, por incrível que pareça. Né? Veja bem, tudo que eu tô falando aqui é o que eu consegui fazer, tá? Claro que o seu carro você pode fazer diferente, cada um tem uma forma de dirigir. É impossível você querer comparar outra pessoa. Cada um tem um jeito de dirigir, né? Uma tocada, uma forma de condução, e às as gasta mais, às vezes gasta menos. E tudo influencia, né? Não é só a sua forma de condução, mas a forma como você mantém seu carro, as manutenções, calibragem de pneu influencia. Tudo isso tem que pôr na conta e por isso dá uma diferença enorme, às vezes, de uma pessoa para outra. Mas o que eu queria mostrar, ó, eu abasteci esse carro hoje. Pera aí, deixa eu pegar a chave aqui, me perdoem, pessoal. Ó, rapidinho, pronto, tô com a chave aqui, ó. Eu abasteci o carro hoje. Deixa eu desligar isso aqui, senão o YouTube pega no meu pé. Olha lá, eu zerei o odômetro e rodei. Quer ver? Vamos lá. Aqui tá no range. Ó, como eu disse, o carro tá com 39.200 km rodados. Não fez nem 40, não completou nem 40 mil ainda. Ó, eu zerei o odômetro e rodei 65 km. Dos 65 que eu tô falando, 6 eu andei na cidade, que é o tempo para eu pegar a rodovia, e 59 é o percurso de estrada que eu venho para o trabalho, tá? Então, olha só. Vamos lá. 15 km por litro, ó.
e ele está abastecido 100% com etanol. Eu ando na Dutra, a Dutra o limite de velocidade é 100 km por hora e eu andei hoje redondinho, sempre respeitando o limite de velocidade. E ele registrou 15 km com álcool. Nem sempre dá isso aí, tá? Às vezes dá 13, às vezes dá 12, 14. E na gasolina, como eu disse, sempre de 16 para cima. 16, 17, 18. E teve um dia que eu fiz até 20. E quando eu falo 20, né? Andando também a 80 por hora, 70 por hora. 110, 120. É um carro muito econômico. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. O número de passageiros também influencia, né? Se você está sozinho no carro, se você está com 5 pessoas, tudo influencia. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de consumo, que na minha opinião desse carro aqui é excelente. No quesito suspensão, a suspensão do Yaris é uma suspensão mediana. Não é aquela suspensão molengona, mas também não é firme demais. E eu nunca tive nenhum problema de suspensão com esse carro. Bom, eu não vou estender muito esse vídeo não, porque não quero tomar o tempo dos senhores. Basicamente, resumindo, faz 4 anos que eu tenho esse carro, o consumo desse carro é muito bacana, eu praticamente não tive defeitos nenhum com relação ao carro. Foi essa questão do retrovisor, mas com certeza foi um problema da minha unidade. Essa unidade, sei lá, por algum motivo veio com o retrovisor com problema, eu troquei, ficou legal. O problema do rádio aqui que eu falei para vocês é fácil de conviver. Eu aprendi a conviver com esse barulho, tem hora que ele faz, quando tá muito calor, depois não faz mais. E como dizem por aí, vida que segue. E eu fiquei devendo uma outra coisa, que é a questão de por que eu comprei o Yaris sedã. Eu sempre gostei muito de sedã, né? Praticamente todos os carros que eu consegui ter na minha vida foram sedã. E o que acontece? Por que eu optei pelo Yaris e não pelo Virtus, por exemplo, não pelo Onix, não pelo Honda City? Eu fiz uma matriz de decisão e aí comecei a levar em consideração a questão do consumo, a questão do preço das revisões, a questão do seguro do carro, tá? No meu perfil, na minha idade, eu tô pagando perto de 2.000, dá 1.900 e pouco seguro. Dos carros que eu já falei para vocês, foi o que ficou mais barato a cotação do seguro. E também a questão das avaliações de um modo geral, né? Veja bem, foi o que eu vi, tá? Eu não tô querendo aqui ferir ninguém, porque se você fala mal de um carro hoje na internet, no dia seguinte sua página tá cheia de comentários criticando o carro, o que você falou, né? O carro é bom, você não entende nada, você é um imbecil, as pessoas xingam, né? Então assim, por detrás dos computadores as pessoas ficaram mais corajosas, né? No tete a tete eu percebo que as pessoas não falam assim, mas no computador, por estar pseudo escondido atrás de uma tela, as pessoas xingam, falam um monte de coisa. Então eu não quis pegar o Virtus, por exemplo, por causa das questões de manutenção, que é mais caras, os preços das revisões são mais caras, e você pega esses canais especializados, é um carro que tem um custo para manter, vamos falar assim, para falar de uma forma muito educada e muito carinhosa, né? É um carro que tem um custo de manutenção, de mantenimento muito mais alto, entendeu? De todos, o que eu achei mais interessante foi o Yaris, entendeu? Então por essa razão eu comprei o Yaris e eu tô muito feliz. E aí as pessoas vão perguntar, pô, mas você recomendaria ter um Yaris? Sim, eu recomendaria ter um Yaris, porque foi um carro que não me deu problema nenhum. E os problemas que eu apontei para vocês já era de conhecimento, a exceção do retrovisor, né? Aquele negócio do carro raspar é uma característica de sedã. Então se você se incomoda muito com isso, e isso é um problema para você, não compre um sedã, compre um SUV que você vai ter praticamente 0% de raspadas no para-choque. E no mais, é o que eu falei, foi o que eu gostei, foi o que eu decidi e eu recomendaria sim comprar um Yaris. Se eu compraria outro, compraria. Um único detalhe que eu quero fazer para concluir o vídeo, o meu amigo comprou um 2024 modelo 25 XL como o meu, e curiosamente a Toyota colocou a teclinha Sport aqui, num lugar bem
bem esportivo, né? Você tem que se agachar aqui e ligar, né? Mas é melhor ter do que não ter, né? No Corolla, pelo menos no meu, é aqui, ó, o botão, né? Pra ficar bem bacana, poderia ser aqui, assim, né? E um botão vermelho, né? Uma vez um cara brincou comigo, deixa eu fazer um parênteses rapidinho, que o Corolla é um carro tão de tiozão, na opinião do cara, tá? Que até a Tecla Sport é verde, né? Deveria ser vermelho, né? Puta, achei aquilo muito legal. Então, eu sinto falta disso, cara, a Tecla Sport. Não porque eu quero sair andando que nem um maluco e ultrapassando todo mundo, mas às vezes você precisa fazer uma ultrapassagem, dá um gásinho no carro e ajuda. É muito mais prático do que você, por exemplo, colocar no modo manual. Eu coloco muito o carro no modo manual porque eu gosto, mas na prática você não faz isso, né? Você não fica pondo no modo manual, nem que seja para ultrapassar. Até porque tem uma tocada diferente, a pegada manual com a automática. Quem dirige bastante já fez isso, sabe do que eu estou falando. Já a Tecla Sport, se apertou, pum, é apertar e ser feliz, né? Então eu sinto falta disso, tá? Outra coisa que poderia ter também era o sensor de ré de fábrica, né? Para quem não se importa em pegar o carro, desmontar já de cara, logo depois de comprar, eu recomendo pôr um sensor de ré porque faz falta sim. E no mais, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês. O vídeo talvez ficou um pouco monótono aqui na cabine. Eu pensei em dar uma voltinha aqui no pátio, mas aqui é o meu local, é um dos meus locais de trabalho e não pode ficar circulando aqui, entendeu? Então, para evitar diz que me diz que eu prefiro gravar aqui paradinho na cabine, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver algumas dúvidas, alguma pergunta quiser fazer, fique à vontade. Eu só peço mesmo de verdade, por gentileza, nos comentários não ser agressivo, não usar palavras aí que ofendam as pessoas, a mim ou as outras pessoas que comentaram, porque isso aí é muito ruim e causa um desgaste na gente totalmente desnecessário. Bom, deixo vocês com a imagem aqui do galpão vizinho do nosso pátio. E até a próxima. Falou!